Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira, o plano eterno de Deus. Que plano é esse? A lição, irmãos, ela salienta o texto que Paulo fala aqui, o mistério de Deus, e algumas traduções falam do segredo de Deus. E o que é que Paulo quer dizer com isso? A expressão mistério não quer dizer algo que não tem como ser explicado, não é algo indecifrável, algo que ficou encoberto, mas algo que até então não tinha sido revelado para eles até o momento. Por isso que ele fala assim, o segredo de Deus. Então o segredo ele foi mantido até que depois fosse esclarecido. E Paulo fala sobre esse esclarecimento através do seu próprio sofrimento. E me chama a atenção que Paulo fala daquele sofrimento com alegria. E ele chega até a descrever aqui, quando ele diz assim, ó, agora eu me regozijo, ou seja, eu me alegro por estar sofrendo por uma causa justa aos olhos de Deus. Ele ainda chega a dizer assim, eu preencho. E montar a expressão preencher da parte de Paulo não quer dizer que Cristo fez algo que não ficou completo. A obra expiatória de Cristo ela é extremamente completa e absoluta. Nada ficou pela metade, ou sua obra não foi, na verdade, feita e simplesmente incompletada, mas ela foi completa em tudo. Mas Paulo está dizendo que preencheu em sua própria vida. Ele sabia que era necessário que ele passasse por tal sofrimento para alcançar o galardão. E ele chega a descrever isso, ele fala assim, ó, as coisas que faltam, isto é, o que está faltando, a tribulação e a aflição, que são o destino do cristão. Paulo pensa nos sofrimentos que será chamado a enfrentar. Está feliz por poder suportar as aflições por causa de Cristo. Lembra que Jesus falou assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e os perseguirem e dizerem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, o próprio Jesus falou sobre isso e Paulo viveu isso na sua pele, viveu isso na sua carne. E me chama a atenção a maneira como Paulo se comportou naquela prisão, sem angústia, sem amargura, sem estar blasfemando, sem estar agonizando, mas muito pelo contrário. Quando Paulo vai para Roma e está preso pela primeira vez por questão do que ele faz com aquela mulher endemoniada, quando ele a liberta, e ele depois é preso, e o carcereiro quer se matar, toda aquela história que você conhece, ele está ali, irmãos, foi muito açoitado, mas ele estava cantando. Sabe aquela coisa que a sua alegria, a sua esperança em Deus era tão grande que ele nem sentia dor física? Ele sabia que aquilo tinha um propósito. É interessante porque Paulo fez na prisão o que provavelmente ele não conseguiria fazer se ele estivesse solto. Ele escreveu cerca de sete cartas na prisão e se de fato forem 14, como nós cremos que tenham sido 14 cartas que Paulo escreveu no Novo Testamento, inclusive uma delas aqui o autor chega a citar que no livro de a Carta aos Hebreus, ele escreveu também em um desses momentos aí. Porém, eu até coloquei aqui dois textos, um texto no livro Filhos e Filhas de Deus, uma meditação antiga de Ellen White, e o outro chamado Mensagens Escolhidas, volume 3, salientando que Paulo de fato escreveu aos Hebreus. Mas aqui, de forma muito clara, Paulo faz uma grande ênfase naquilo que ele sofreu. E ele se sente como que enquadrado no plano eterno de Deus. Que o plano de Deus é trazer revelação de que em meio ao sofrimento, em meio às dores, Cristo vai aparecer. E ele chega a descrever assim, ó, Paulo tinha consciência de que ele precisava passar por aquela situação, mesmo que fosse angustiosa, desde que Cristo fosse anunciado. E ele não estava preocupado. Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes eu falo, eu reclamo, eu fico entristecido quando eu passo por uma pequena provação. Paulo chega a descrever, né, que a nossa leve e momentânea tribulação não deve ser vista como algo extremamente grande, mas um peso de glória que irá redundar na volta de Cristo. Em outras palavras, sofrer pela causa de Cristo deve ser privilégio para todo servo e serva de Deus, porque todos assim passaram e todos venceram. Olha o que aqui está em Hebreus capítulo 11, quando fala da galeria dos heróis da fé. Bendita a fé dos nossos pais, inspira os nossos ideais. Então, eles que foram e são nossos pais espirituais, pais que nos deixaram um grande legado que nos faça levar em consideração. Porque o Espírito Santo que os motivou a manter firmes a cada um deles, nos manterá também. Então, diante disso, devemos levar em consideração, Senhor, as palavras de Tiago, capítulo 1, verso 12, nos diz assim, bem-aventurados quando passados por várias provações, pois depois de passados, receberá de Deus a aprovação e a coroa da vida eterna, que é a coroa de vitória, se eu e você formos fiéis a Deus e manter nossa esperança nele. Todas as revelações de Cristo em nossa vida, ele vai manifestar.
Louvado seja o seu nome por isso. Que eu e você viva a nossa fé com alegria, mesmo passando infortúnio. Saiba que isso tudinho é um período curto de tempo, porque quando Cristo voltar, o mal será erradicado para sempre. E você viverá para sempre num mundo sem dor, sem sofrimento, sem tudo que é de ruim. Permita que Deus realize em sua vida o plano eterno dele e que esse plano eterno gere em você desejo de servi-lo, independente dos sofrimentos físicos, mas que em Cristo você seja um vitorioso, seja de fato um recebedor do grande galardão que ele quer nos dar. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pelo teu plano eterno de salvação. Nos ajuda a podermos manter esse plano em alto em nossas vidas e assim podemos nos doar para ti tão somente. Perdoa nossos pecados, nos dá nesse dia a tua paz, Senhor, e nos livra do poder do mal, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.